E hoje eu quero falar sobre esses passos da conquistas. Eu quero que você abra comigo no penúltimo livro do Velho Testamento, antes de Malaquias, que é Zacarias capítulo 4, versículo de 6 a 10. Zacarias 4, de 6 a 10. Se vocês... Fala assim: então ele me disse, essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Quem já ouviu falar de Zorobabel? Ninguém ainda? É o nome que você pode dar para o seu filho. Misericórdia, né? Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. O 7. Quem é você, ó grande montanha? Fala assim: quem é você, ó grande montanha? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de graciosa. Graciosa ela é. O 8. Então a palavra do Senhor veio a mim. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desses templos. As mãos dele o terminarão. Fala assim: as mãos vão começar e vão o quê? Terminar. Aí ele fala assim: assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas? Deus está falando através do profeta para Zorobabel. Eles ainda verão com grande alegria a pedra principal nas mãos de Zorobabel, as mãos que vão começar e as mãos que vão terminar. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorre a terra. Tem os 7 olhos. 7, o número da perfeição, o número completo. 7, os olhos que tudo vê e está em todos os lugares. Então, os passos para a grande conquista. Você lê essa palavra aí, quando você fala sobre Zorobabel, e você pensa assim: bispa, quem foi Zorobabel? Zorobabel viveu durante o período de Nabucodonosor, no período babilônico, quando a Babilônia tomou posse dos filhos de Israel, no ano de 586 a 539 a.C. Os judeus, eles foram deportados, tomados como escravos, foram levados de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. Após a conquista da Babilônia pelos persas, o rei Sírio, ele emitiu um decreto permitindo o retorno dos judeus a Jerusalém. Então eles foram como escravos. Aí o rei Sírio chegou, falou: vamos colocar de volta alguns judeus. E quem que aparece nesse momento para fazer esse retorno? Zorobabel. Quem era Zorobabel? Zorobabel, ele era conhecido também como Zerubabel. Foi um líder judeu que desempenhou esse papel. Ele era de uma descendência real. Ele era o neto do rei Joaquim, bisneto do rei Josias. Se você ler 1 Reis, 2 Reis, você vai ver sobre o rei Josias, sobre o rei Joaquim. E ele fazia parte da linhagem de Davi real, que está em 2 Crônicas 3:19. Ele nasceu na Babilônia durante a escravidão. Ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu sendo escravo. Porém, ele era de uma descendência real. Ele foi colocado como líder do povo judeu. O rei, como a Babilônia, que era o antigo Irã e o Iraque, que é hoje, o rei da Babilônia, agora entra Ciro, que era dos persas. Quem conhece a história deve saber isso. E Zorobabel liderou o primeiro grupo de repatriados. Vocês estão vendo que o governo agora está repatriando um monte de gente que está lá em outros países. Por quê? Porque está tendo uma guerra. Então eles estão trazendo pessoas brasileiras que nasceram lá para que volte para o Brasil. Foi o que aconteceu aqui. Eles estavam repatriando. Então, o governador de Judá foi nomeado pelo governador dos persas, e a responsabilidade de Zorobabel era supervisionar a reconstrução desse templo. E Zorobabel, ele liderou. E vocês podem dizer assim: ah, bispa, mas é muito fácil, o rei Ciro mandou ele. Queridos, só que eles estavam trazendo pessoas que ficaram em Jerusalém. Quem ficou em Jerusalém
Naquela época, quando uma pessoa tomava posse de um país, ele ganhava uma guerra. Ele levava os filhos de linhagem real, eles levavam os cientistas, como é hoje. Levava as pessoas mais inteligentes, como levaram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles eram de linhagem real. E quem ficava em Jerusalém? Os aleijados, os pobres, aqueles que não poderiam acrescentar em nada, levar esse povo para lá. E ele volta para Jerusalém para reconstruir. Então as profecias, eles têm um significado messiânicos, falando sobre a pedra principal, e as profecias têm um significado de restauração. Então, quando a gente vê esse contexto dessa história, ele exerceu uma liderança de retorno, ele exerceu uma restauração ao culto, ele exerceu uma restauração do altar de Deus. E se você olhar na Bíblia, vai mencionar várias profecias sobre Zorobabel. Então, a bispa, o que a senhora quer falar sobre isso? Porque a gente tem que entender que ele estava reconstruindo num lugar que não tinha perspectiva. Quando você conquista, com tudo dando certo, esses dias eu vi um coach financeiro falando assim: eu nunca vi uma pessoa trabalhar 14 horas e não ficar rico. Eu falei, gente, tá errado esse negócio. Aí agora a mulher dele engravidou, ele falou assim: já comprei o primeiro Bitcoin para o meu filho. O meu filho já nasceu milionário, até 18 anos ele já é milionário. Eu falei, quem que ele quer que trabalhe 14 horas? Fala assim, eu e você. Mas o filho dele não. Ele dá aula de coach para mim e para você. Que conquista é essa? O filho dele conquistou o que até 18 anos? Nada. É muito fácil você falar para os outros o que você tem que fazer, quando você tem tudo na sua vida arrumado. E eu falo sempre que a igreja de Jesus é um lugar de reconstrução, é um lugar aonde Deus te traz para a verdadeira cidadã celestial, que é os céus. É um lugar onde Deus vai mudar sua mente, é um lugar onde Deus vai te abençoar. Mas primeiramente você tem que seguir o passo, e o primeiro passo para que você possa conquistar dependa do Espírito Santo. Fala assim, eu quero depender de quem? De quem? Sabe como é que a gente fala do Espírito Santo? Eu estava andando, uma coisa falou comigo, o Espírito Santo, mas meu nome não é coisa. Eu senti um negócio estranho. Eu não sou um negócio estranho. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. No versículo 6, coloca para mim, Zacarias 4:6. Ele fala assim: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Zorobabel, não tenha medo, não é por força e nem é o quê? Por poder. Você não vai construir isso por causa de Ciro. Você não vai construir isso por causa da raiva que você tem de Nabucodonosor. Não, você vai reconstruir porque é o Espírito Santo que está te capacitando. Sabe o que acontece na igreja? Você quer reconstruir seu casamento com poder. Eu sou homem, você é mulher. Você quer reconstruir a comunhão com seus filhos na sua própria força. Você quer reconstruir sua vida financeira com o que você acha certo. E não é assim. É tempo de você baixar as guardas. As suas guardas, o que eu sei. É porque eu sei isso. Aí, chega a ficar doido. No tempo da pandemia, alguém me ligou e falou: bispa, vamos orar. Estão tirando a nossa liberdade religiosa. Agora a gente não pode mais pregar. Eu falei: irmão, a única coisa que te impede de pregar no Brasil é a tua preguiça. Não, podemos pregar em qualquer lugar. A gente está sempre colocando a culpa nos outros. E Deus está falando assim: Zorobabel, não vai ser. Zacarias fala para ele: não tem medo de poder, é pelo Espírito. Mas bispo, não tem condições perfeitas para mim passar no vestibular. Sabe o que eu fiz com o jovem? Falei: vou fazer o Enem também. A senhora, vou, para motivar. Aí uma jovem
Aí teve um jovem que eu falei assim, esse daí vai desistir do Enem. Eu fiz o quê? Acordei 5 horas da manhã. Saí naquele Marabá igual uma louca. Falei, não, que isso, Edna? Botei outros irmãos, vai com o carro buscar fulano. Aí eu falei, vou levar um remédio para o jovem que vai desistir. Remédio de gripe, remédio de dor de cabeça, remédio para diarreia, remédio para estômago, remédio para o nervo. Fiz uma farmácia. Aí eu cheguei lá, papai, ele era casadinho de novo. O bispo, ele está doente, gripado. Eu digo, posso entrar no quarto? Pode. Eu levanto, está aqui o remédio para gripe, está aqui não sei o que, você vai fazer. Mas se eu desmaiar, vai sair Marabá. Jovem desmaiou fazendo Enem. Vai ser uma honra eu saber que você foi o primeiro jovem que desmaiou em Marabá fazendo o Enem. Você vai ganhar um prêmio na igreja. Entra no carro, você vai fazer o Enem. Fez o Enem. Depois você passou? Não, fiquei na lista de espera. Eu falei, você já olhou a lista de espera? Não. Eu falei, abre agora, vamos aqui na igreja. Abre aí. Último dia. Volta. Se formou, hoje trabalha no jornal, ganha bem. Aí eu fui fazer o Enem, vou fazer o Enem. Aí eu não sou besta. Não sou besta, não. Peguei e decorei uma frase de um filósofo do século VI, um filósofo do século da Idade Média, outra coisa e outra. Aí falei, essas 4 coisas aqui cabem em qualquer lugar. Se for de mídia, escravidão, qualquer coisa. Aí falei essas 4 frases. Fiz o Enem. Eu tirei 900 e pouco na minha redação. Dava para me fazer direito. Em muito lugar em São Paulo. Só em Marabá que não dava, que a nota estava maior do que para medicina. Aí eu falei para o menino, eu passei por menino. É porque a senhora é inteligente. Eu digo, não sou inteligente, não. Sabe por quê, querida? Eu não levanto assim da minha casa assim. Sabe, tinha uma discípula minha que eu custei perceber o negócio na vida dela. Eu falava assim, paz do Senhor, discípula amada. Ela falou, como é que você está? Eu toda animada. Ela, na luta, na guerra. Tá bom. Aí no outro dia, depois de ano, ela, como é que tá? Na guerra. Aí eu falei, irmã, tu tá na guerra? Tu tá passando necessidade? Não, tô passando nada. Por que tu tem esse linguajar? Tem irmão que é assim. É uma âncora. Ele é a mesma âncora da vida dele. Como é que você está, irmão? Levando. Não está passando nada. Teve uma discípula minha que falava de dinheiro. Eu estou passando, estou devendo. Aí um dia eu fui visitar a empresa dela, eu estou devendo. A bestona daqui foi fazer o quê? Jejuar e orar. Que é isso que a gente faz, feliz. Eu falei, e aí melhorou? Ela falou, não, estou passando problema financeiro. Não, fala assim para ninguém falar. Pensar nada. Eu digo, olha. Mania de achar que está ruim. Mania. Sabe o que a gente aprende aqui com poder? Não é nem por força nem por poder. Sabe por quê? Porque ele é Nabucodonosor e Ciro, 2 homens poderosos. Sabe o que tem hoje muito no Brasil? Ah, se fulano ganhar, vai atrapalhar o Brasil. Se fulano perder, ou se o prefeito... Querido Deus, não depende de nenhuma dessas pessoas para fazer o que ele quer. No dia que um governador ou um prefeito, ou um presidente, ou um vereador, e pedir Deus, por que a gente está servindo a Deus? Vamos servir o vereador. Ninguém pode pedir o ajuda de Deus. Deus, eles mesmos destruíram, e Deus falou, vocês mesmos, pelo poder do Espírito Santo, quem destruiu, vai reconstruir. E a mão de Zorobabel vai começar e vai terminar. Às vezes nós apoiamos em outras pessoas quando elas não atendem nossas expectativas. Ah, pastor, eu ia abrir um negócio, mas fulano me prometeu, não me deu. Cadê os jovens aí? Eu cuidava dos jovens, o jovem falou, bispo, eu quero namorar. Eu falei, você tem dinheiro para comprar lanche? Teu não, eu digo, então não pode namorar, porque pedir para tua mãe não dá, cara. Ah, bispo, eu quero casar. Tem? Casar. Como é que sua namorada vive? Ah, ela vive assim. Tu vai dar pior do que a casa do pai dela? Deixa ela lá mesmo, meu filho. Vai trabalhar. Às vezes, até para você namorar, você tem que ter responsabilidade.
Eu quero casar. Porque na Bíblia diz que a gente tem que casar cedo. O senhor de usar o marido. Eu quero ter 300 filhos, bispo. Pode ter. Eu não quero mais ter filho porque dá trabalho. Tudo dá trabalho, irmão. Até você estar aqui dá dando trabalho. Aí você pensa assim, na sua vida. Pastor, a minha vida financeira nunca decola. Porque às vezes sua vida é um ciclo vicioso. Deus me dá um milagre. Aí Deus paga toda a tua conta. Aí você deve de novo. Deus me dá um milagre. Você fica assim, O bispo, toda vez que as igrejas estavam com problema financeiro, ele fala assim: Edna, tu vai cuidar da tesouraria. Eu falei: o que é que tem de errado? Irmãos, porque eu já pego logo assim: o que é que é? Tá bom. Quanto é que deve? É tanto, não sei o quê. Aí eu sento com o líder: a partir de hoje, a igreja não pode comprar isso, isso e aquilo. Nós vamos ter que gerar, que nós temos que pagar essa conta. Você precisa pagar suas contas e viver do resto. Porque fulano devia me emprestar o dinheiro. Ninguém deve te emprestar dinheiro. Ninguém tem a obrigação de te emprestar dinheiro. Empresta se quiser. Até o banco, ele te empresta porque ele vai querer ter mais lucro. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Pare de depender das pessoas. Pare de depender das pessoas até espiritualmente. Sabe qual é o problema da igreja atual? É que as mulheres oram dentro de casa e os homens não oram. Deus mandou a mulher orar. Onde é que tem isso? Me fala um lugar no Novo Testamento que tem um círculo de oração de mulheres. Fala que a igreja estava junto orando. Você precisa levantar e dizer: vai ser pelo poder do Espírito Santo. Se alguém falhou com você, Deus não vai lhe desapontar. Deus é fiel o que prometeu para a sua vida, amém, querido? Zorobabel recebeu a tarefa e Deus falou: você não pode depender de ninguém que tenha poder. Você não pode depender de pessoas. Você tem que depender do meu Espírito Santo. Você vai abrir uma célula, dependa do Espírito Santo. Você vai fazer um concurso, eu vou depender do Espírito Santo, vai estudar. Aí o Espírito Santo vai fazer você lembrar o que você estudou. Um dia os jovens falaram assim: bispo, Deus falou que vai tirar do ímpio e dar para o cristão, né? Então eu vou fazer o concurso de que você acha justo. O ímpio que estudou dá para ti que não estudou, Deus também é justo. Irmãos, pare de se esconder. Vá para os desafios da vida. Parou de estudar, volta a estudar. Bispo, eu não tenho tempo de estudar. Pega o tempo do teu celular e estuda. Um dia minha filha estava em recuperação, a Gabi, desesperada. Ela precisava de 9. E eu tinha um pacto com meus filhos: eu pago escola particular, mas se não passar, vai ter que me pagar os 12 meses da escola. Gente, era sério. Sabe por quê? Porque o meu dinheiro é um dinheiro santo, consagrado e esforço. Se você não quis estudar, eu deveria ter investido em outra pessoa. E a Gabi desesperada: mãe, contrata um professor particular. Eu digo: eu, querida? Aí eu falei: Gabriela, olha para minha mão. Ela olhou: vai criar ruga na minha mão, porque no meu rosto não vai criar por causa disso. Aí ela foi com o pai dela: papai, por favor, papai. E o Fernando, o coração mole. Aí eu fui para a escola. Cheguei na escola, eu falei com o diretor, né? Porque ela estava envolvida demais em esporte e estava deixando a desejar. Aí o diretor olhou para mim: Edna, sabe qual é o problema, Edna? É que quem é pop, quem não é pop, não é pop. A Gabriela é uma menina pop na escola. Eu digo: é? Aí eu vi que eu não tinha ninguém para me ajudar. Nisso eu pego todo mundo do lado dela. Eu nunca vi escola, a menina reprovando, todo mundo do lado da menina. Aí eu cheguei em casa e ela desesperada: mãe, por favor,
Eu falei, Gabriela, pega o celular. Peguei. Vamos procurar aqui no YouTube, viu a voz. Como matar minha mãe envenenada. Aí saiu lá no YouTube ensinando. Você viu? Para matar, Gabi. Agora, equação do segundo grau. Tá aqui, ó. Eu não faço parte do seu problema nem da solução, querida. É com você e Deus e sua cabeça. E ela desesperada. E o Abraão foi lá, né? Que o Abraão é muito bom de matemática, ensinou ela. E ela tirou, foi 10. Eles sabiam que eu ia fazer aquilo. Irmãos, dependa do Espírito Santo. Mas não deixe para fazer as coisas de última hora. O casamento deu crise, está quase separando. Pastor, agora eu quero jejuar, eu quero dar flor para minha mulher, eu quero fazer isso. Não quer mais, porque a esperança demorada adoece o coração. Se você não faz no tempo certo, depois não vai valer mais nada. Você tem seus discípulos, dependa do Espírito Santo. Você tem a sua célula, dependa do Espírito Santo. A igreja de Guarulhos lá, o pessoal de São Paulo é muito diferente, né? Por exemplo, lá tem pessoas que moram a 23 quilômetros da igreja, vão para a igreja. Mais perto é 13 quilômetros, vão tudo para a igreja. E minha vida deles é muito corrida, é corrida mesmo, irmão. 13 quilômetros de São Paulo, tu custa 1h30 de carro. Mas eles vão. É difícil ganhar um paulista assim para ir para a igreja. Mas quando eles ganham, eles são fiéis. Aí o Fernando, tá difícil aqui com esse povo. Eu digo, pois espera aí. Aí eu já liguei, ó, domingo você vai trazer 2, domingo você vai trazer 1, domingo você vai trazer tal e tal. Tal lugar eu vou sentar tal cadeira. Quando foi domingo, a igreja estava toda. Sabe por quê? Eu falei, Senhor, o Senhor vai queimar o coração deles. Sua célula não deu ninguém? Não faz célula não, irmão. Você e seus visitantes. A célula é para quem? Para quem? Ganhar. Tem alguém para ganhar? Não, então é 1 hora de oração ali de joelho. Meus discípulos só aguentaram 2 células. Na outra eles já trouxeram, não aguentaram. De joelho eu não posso levantar, nem fazer xixi, nem beber água. É 1 hora de joelho. Irmãos, aí eu quero ver no funcionar. Eu quero ver no funcionar. Segundo passo para a conquista. Não olhe para as circunstâncias. Fala assim, não olhe para as circunstâncias. Você fica olhando para as coisas. Ah, se eu pudesse ter aquilo dali. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu tivesse aquilo. Ah, fala para o teu pai de falar. Fala assim, eu vou ter. Amém? Eu achei engraçado a menina, a Virgínia. Quem é essa Virgínia? Aí ela sai daqui, aí acompanha os filhos. Eu digo, fica doida, é? Tu vai ficar o dia todo atrás. Tem pessoas que vivem a vida dos outros, irmão. Para de viver a vida dos outros. Vai viver a tua vida. Para de olhar para as circunstâncias. Aquilo que você não tem é o que Deus pode fazer os milagres. O versículo 7 fala assim, 4:7. Ele fala assim, quem é você, grande montanha? Qual é a montanha que tem na tua vida, irmão? É os traumas, é as feridas, é o abandono, é a rejeição, é a escravidão, ou é a pobreza. Deus falou para Zorobabel, fala assim, quem é você, montanha? Quem são vocês, reis? Quem são? Diante de Zorobabel, em vez de ficar montanha, vai virar planície, vai virar lugar reto. É assim que Deus faz, irmãos. Deus ama usar pessoas em circunstâncias inadequadas. Não dá, Deus fala, dá. Não vai ter, vai ter.
Deus faz grandes milagres. Eu estava lá em casa, eu falei assim, Senhor, eu queria um podcast. Eu já fui pesquisar. Quanto era isso? Eu falei, eu acho que uns 3 mil, 4 mil reais dá para fazer um podcast. Aí eu fui chamar um homem em São Paulo para ver como é que era. Ele falou, é 2.500 reais a visita. Eu, misericórdia. Aí eu falei assim, eu quero um podcast. Com 4 microfones eu comecei. Aí eu fui na Santa Efigênia, que é o lugar atacado. Só as coisas dava 10 mil reais. Eu, misericórdia. Aí eu tô lá em casa, assim, pensando, mas eu já estava na minha cabeça que eu já tenho esse podcast. Não tem aquele negócio? Na minha cabeça toda hora, que dia que eu vou gravar, não tinha um microfone, um fio. Quando dá 11 e pouco, uma pessoa fala assim, qual é o seu maior sonho? Eu falo, o meu sonho é a igreja Reina e Cadeira. Não, ele não estou falando desse sonho. Um sonho pessoal, uma coisa que a senhora quer ter. Um podcast. Veja quanto que é. Aí quando eu fui na Santa Efigênia, eu falei, meu Deus, é muito caro. Deus me livre de dizer para uma pessoa que é 10 mil reais, gente. Nunca eu vou dar isso. Eu falei, não, eu acho que é uns 3 mil, 4 mil reais. Ele falou, não é isso não. Fala a verdade. Eu falei, não, eu olhei só essas coisas, mandei tudo certinho. Deu 10 mil reais. Mas você não precisa dar. Ele falou, 10 mil reais, não dá para fazer seu podcast. A senhora me mande seu Pix. Eu falei, não lembro agora. Fui lá e não falei mais. Aí falou assim, mas eu arrumo com outra pessoa. Aí depois, quando foi mais tarde, eu sem óculos, eu vi 4 mil reais. Aí foi 4 mil reais. Renata, quanto é aqui? 40 mil reais. Dei meu dízimo de 4 mil. Montei com 36 mil o meu podcast. Com tudo. Tá lá. Vou começar agora em janeiro. Eu pergunto com vocês, quanto que eu tinha? Eu tinha tudo, porque eu tinha fé. E a montanha se tornou planície na minha frente. E assim vai ser na sua vida. Quantos querem ter o seu carro? E aonde é que compra carro? Na igreja ou na concessionária? Pois vá lá e faça um test drive. Vá bonito, parecendo rico. Que o vendedor vai dizer, é esse daí mesmo que eu vou hoje ganhar um lucro. Você é comigo mesmo. Aí você vai fazer um test drive. Experimenta o melhor e o que você vai comprar para tu sentir o gostinho do melhor. Aí você dá uma volta e você fala assim, vou pensar mais um pouco. Aí você fala, já vai com a mão melada de óleo ungido, né? Mas não meleca o carro todo não. Aí já pega, já vai dirigindo, fazendo test drive e falando o meu CPF ou o seu. Aí você vai falando o seu CPF no pensamento, Senhor, é esse carro que eu vou ter e eu vou levar muita pessoa para a igreja, e o Senhor vai me abençoar, vai visitar a casa que você quer comprar. Sabe por quê? Porque a montanha vai se tornar planície na tua vida. É assim que tem que ser. O salmista declara, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Salmo 34, 19. Em Mateus 17, 20 fala assim, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa para acolá, e esse passará. Nada vos será impossível. O que nada será impossível? Fala assim, nada. O que é nada? Nada. Fico falando, querido. Eu vou profetizando em nome de Jesus. Aí eu falo assim, se eu tenho fé para comprar uma bicicleta, não é a mesma fé para comprar um carro? Hã? Sim. É a mesma fé. Então por que a gente fica? Obrigada, Senhor. A minha havaianinha está com uma prega aqui embaixo, aleluia. Tomara que o pastor Iba não mande eu pular, você vai... Irmãos, onde eu fui missionária em Serra Pelada. E Eldorado dos Carajás também. E eu tinha um sapato, pretinho assim, parecia de freira.
E toda eu orava: Senhor, multiplica esse sapato. Não deixe ele furar, Senhor. E eu olhava para aquele sapato. Eu tinha tanto cuidado que eu só tinha ele. Era tipo uma sapatilhazinha emborrachada. Pois um dia, irmãos, tudo tem um fim. Dá uma chuva, aquela chuva do Pará. E eu vejo aquela água entrando no sapato. Eu digo: eu não acredito. Tanto que eu orei. Irmãos, vocês estão falando isso porque eu tinha 16 anos. Eu falei: Senhor, eu tive tanta fé que esse sapato não ia furar. Eu orei, eu decretei, profetizei. Irmãos, quando eu tirei o pé, um pé estava bonito, o outro estava todo engelhado. Não tem engelhado? E eu fiquei, não, gente, hoje não é nada, porque eu tenho 54 anos, mas imagina 16 anos. Eu falei: meu Deus, e agora? Aí eu tirei o pé assim, aí eu comecei a rir: meu Deus, que pé feio. Aí eu falei: meu Deus, mas meu pé está parecendo pé de não sei o quê. Irmãos, eu ouvi uma voz: quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Deus falou: não, é bonito. Aí eu fui lá para dentro da casa missionária, comecei a chorar. Aí minha amiga missionária: Edna, não chora não, Deus vai te dar um novo sapato. Eu: não é isso não, não fica triste, não vai chover não. E irmãos, eu fui por 30, depois Curionópolis, a gente terminou o final de semana, fomos. Quando eu cheguei lá, já tinha 6 pares de sapato de presente para mim, 6. Deus estava dizendo: acabou, esse daí tu pode. Chega de ter tanta fé com esse sapato, mulher. Às vezes a gente está assim, irmãos. Está furado, mas a gente quer. Você está trabalhando igual um condenado: mas eu estou gostando desse trabalho. Eu estou dormindo. Fala: Senhor, eu quero o melhor para a minha vida. Eu quero comer o melhor dessa terra, amém? Eu chego em Guarulhos, eu falo assim: essa terra tem que dar o fruto que eu preciso, porque eu sou uma bênção para essa terra. Não é a terra que me abençoa, sou eu que abençoo a terra. Não é o trabalho que te abençoa, é você que abençoa seu trabalho. Quem está entendendo? Você vai lá e coloca. Tinha um jovem que falou: bispa, meu sonho é trabalhar naquela empresa. Eu digo: pois tu vai trabalhar lá. Entra dentro do carro. O que é? Nós vamos orar aqui na frente pedindo trabalho aqui. Ele: bispo, o homem está filmando, não tem problema nenhum. Aí já sabe tua cara: pai, em nome de Jesus. Aí o homem gerente mudou, foi para a igreja, falou: estou precisando de um rapaz. Eu digo: está aqui. Ele já até ora para a sua empresa, lá de madrugada, a gente está lá até hoje. Sabe o que você não vai conseguir? Aquilo que você não pede, aquilo que você não sonha, aquilo que você não conquista. Você nunca pode ver teu sonho maior que você. Você sempre tem que ser maior do que o seu sonho. É assim que você, e assim também vai ser na igreja aqui. Eu falei para o pastor Arimar que Deus já vai dar o terreno para essa igreja. Deus vai dar o terreno. Deus vai dar o terreno, porque Deus fala assim: alarga as estacas das tuas tendas. Então, não sei que montanha chama na tua vida, é finanças. Chega com o pastor Arimar: pastor, eu preciso prosperar. Eu só vivo de dívida em dívida. E quando as pessoas chegam com um problema financeiro na igreja, eu falei: coloca tudo que tu deve. Tem gente que não sabe nem o que deve. Aí faz a lista: bispo, eu lembrei que tem mais uma coisa. Eu digo: meu Deus. Aí eu anoto tudo, quanto que a pessoa ganha. Aí não dá para pagar no primeiro mês. Mas você vai ligar para as pessoas: mês que vem eu dou 10, dou 20, dou 30. E aí você vai dizimar também. Nós estamos trabalhando com pessoas lá. Trabalhando com pessoas. Eu sempre tenho comigo assim, irmãos: eu saio de carro, toda semana eu abençoo uma pessoa. Um dia com comida, com lençol, com dinheiro, eu abençoo uma pessoa. Eu sempre abençoei minha vida toda. E eu falei: a minha geração nunca vai passar fome, nem escassez, nem necessidade. Eu semeei.
E um dia, lá em Marabá, a gente estava fazendo o jejum ao Quipum. E o jejum ao Quipum, cada dia você faz uma coisa. Um dia você tem que fazer só coisas boas. Eu peguei o carro, passei o dia todo levando pessoas em casa, não tem? Na feira, você quer que eu deixe? Tinha gente que achava, a senhora não quer me sequestrar? Eu, como, Senhor? Não quero me sequestrar. Com verdura. Aí eu levo, passava. Aí tem um dia no jejum de Yom que você tem que preparar uma boa oferta. Não é uma qualquer oferta. E você vai dar para a primeira pessoa que te pedir. E eu guardei essa oferta boa. E tal. E deu 10 horas da noite. O Fernando, tu já deu tua oferta, Edna? Eu falei, Fernando, não dei. Ninguém me pediu. Pois quando eu estou abastecendo o carro, tem um drogado lá que gostava muito de mim, ia para a igreja. Ele pegou na porta do carro e falou assim, ô bispo, a Edna me dá um dinheiro para me comer. Eu digo, não acredito que eu vou ter que dar essa oferta todinha para esse homem. Né? Aí eu falei, não tem dinheiro não. Tu tá de novo, cara, nas drogas, não sei o quê. Aí ele conversa, não, bispo, a senhora gosta de mim, não sei o quê. Aí eu, não vou. Quando eu cheguei em casa, falei, meu Deus, eu vou ter que voltar para dar o dinheiro. Lá vai eu, até 11h30, desesperada atrás do homem. Aí eu encontrei ele. Ei, eu sabia que a senhora vinha trazer meu dinheiro. Aí eu tomo esse dinheiro. Ele bispo, mas por que esse tanto de dinheiro? Não me pergunta, toma. Aí quando eu estou voltando de carro, o Espírito Santo falou assim, você está se achando melhor que esse homem? Você não merecia salvação, prosperidade, nome escrito no céu, mas eu te dei sem merecer, porque os teus pecados você não tinha condição. Eu dei o meu filho, você não merecia, e por causa de um dinheiro você está achando que esse homem não merece? Naquele dia eu voltei para casa. Muitas vezes nós estamos aqui na igreja, querido, e estamos evangelizando pessoas achando essa merece, essa não merece. A Bíblia diz que todos nós precisamos da glória de Deus. Aí eu dei aquela oferta. O que ele fez, bispo? Não sei, irmãos. Eu não sei o que ele fez. Eu só sei que depois eu fui em Marabá e encontrei ele bem forte, fora das drogas. Naquele dia eu não sei o que ele fez. Deus, ele tem um propósito na sua vida. Você vai trabalhar, você vai pegar a sua vida financeira, sente com o teu discipulador, eu preciso recuperar minha vida. Gente, a coisa que dá mais perturbação na vida da gente é vida financeira, sim ou não? Vida financeira. Teve uma discípula minha que ela tinha 3 cartões, vamos, quebra. Eu falei, vamos quebrar. Quebrei os 3. Até você não ter. Aí foi passando o tempo, eu abri uma poupança, eu falava, você vai pôr tanto dinheiro na poupança. Depois que ela pagou. Quando foi no final do ano, eu falei, eu vou te dar teu dinheiro. Ela não acreditava, eu não acredito que eu tenho esse tanto de dinheiro. Tem, é seu. Ela, não, bispo, está errado, vamos conferir. Eu digo, mulher, está aqui os recibos. Irmãos, você tem que aprender o segredo de José. Viver e guardar 20%. A quinta parte é 20%. Se você pegar R$5, tu guarda o quê? 20%. Meus filhos falavam assim, minha mãe sempre tem dinheiro. Eu sempre tenho dinheiro. Porque eu sempre tenho o costume de guardar. Eu sempre preparo as minhas ofertas. Eu nunca vou para a igreja de mão vazia. No final do ano, eu já dou R$365 de oferta. Porque é como se eu fosse todo dia na igreja e desse R$1. Eu já dou. Eu falei, no dia que eu não tiver, eu já dei. E eu oferto. Eu dizimo. Eu dou oferta de gratidão. Todos os anos da minha vida, eu dei sempre uma oferta grande no final do ano pela vida dos meus filhos. Falei, Senhor, na vida financeira, eles não vão repetir nem a minha história, nem dos meus antepassados. Eu estou preparando uma planície para os meus filhos. Amém, querido? Seus filhos não vão sofrer o que você sofreu. Seus filhos vão ser prósperos, mais abençoados que vocês. Amém? E os jovens daqui da igreja, amém? Meu filho se formou engenheiro civil e ele estava ganhando 5 mil e pouco
numa empresa que um dia ele trabalhou 48 horas sem parar. Foi, 48, fui pegar ele, ele dormiu 2 dias quase assim direto. Aí eu peguei, estava andando na rua e vi aquela franquia. Você já viram a franquia da banana? Não? Não tem aqui no Peba, não? Vou provar para vocês que tem. Aquele homem que vende banana na esquina. Ele põe a banquinha, a banana, a blusinha aberta até aqui, o buchão, um chapéuzinho, né? E ele fica com o quê? Com o celular olhando o vídeo, enquanto... Aí eu parei de carro, falei, moço, o senhor vende banana há quanto tempo? Eu não sei quanto. Quanto o senhor tira por mês? Aí ele foi me falando, ele tirava 5 mil, pô. O senhor fica até que hora aqui? Até umas 2 horas, às vezes até meio-dia. E o senhor chega a que horas aqui? Umas 8 horas da manhã. Eu falei, gente, que trabalho bom é esse? Que franquia boa é essa? Aí eu fui na cidade, fui vendo as mesmas figuras, chapeuzinho. Eu digo, é uma franquia isso. É igual o Bar Dois Irmãos, né? É uma franquia, em todo lugar tem um. Aí eu falei, Abraão, entra aqui no carro. Chamei a Renata. E os dois se empolgaram. Eu digo, vou te levar a um lugar que tu trabalha até 8 horas da manhã, meio-dia. Fica assistindo o vídeo, ainda ganha 5 mil e poucos reais. Ele aí entrou. A Renata diz hoje, diz que eles ficaram morrendo de ódio de mim. Falei, o que é? Aquele homem ali, ó. Rapaz, tu é engenheiro para ganhar 5 mil reais. Tu é formado, tu é inteligente. Olha o homem ali. Aí vamos para casa. Ele disse que ficou muito indignado com aquilo. Aí quando foi um dia, ele estava na casa dele. Mãe, uma empresa quer me contratar. Ele está falando para me falar o salário. Eu falei, coloca 15 mil reais. Mãe, que loucura é essa? Rapaz, tu é formado, pós-graduado. Coloca 15 mil reais e fala que tu quer trabalhar em casa. Para você ficar com a sua filha. Mãe, eu vou botar, mas a senhora fazer o perdão. Coloca, homem. Eu sei que a negociação ficou em 12 mil, ele ainda ficou trabalhando em casa. Aí a menina fala assim, até hoje a gente lembra da bispa. Vamos vender banana? Irmãos, eu vi de uma... Eu nunca trabalhei empregada, nunca. Nunca trabalhei empregada. E se eu não fosse pastora, eu já era muito rica. Porque minha mãe tinha comércio, sempre eu vi minha mãe empreendendo. Tenho vergonha de vender nada. Um dia o comércio da minha mãe estava ruim, era no 30. Eu peguei o homem da caminhonete, se eu me levo até para o pé, você leva. Eu comprei uma lona, peguei todos os produtos, veio bem aqui para a feira, que era em frente à Assembleia, vendi tudinho e voltei. Ok, mãe, o dinheiro. Eu vendo qualquer coisa, irmãos. Até carro pegando fogo eu vendo. Vendo. Eu amo negócios, é porque eu sou bispo. Mas se eu não fosse, eu amo negócios. Sabe o que um dia eu fiz? Eu estava indo para um congresso, eu estava sem dinheiro. Eu só tinha tanto dinheiro. Aí perto de Brasília tem uma cidade que vende cristais, pedras. Aí eu vi aquele monte de brinco e ninguém desceu. Quanto que é? Eu peguei todo o dinheiro e comprei os brincos. Fiquei sem nenhum dinheiro para beber água. Porque é assim que é empreendedorismo. Você fala assim, se eu não vender, eu não bebo água. Aí quando o ônibus deu a lagada, que amanheceu o dia, eu digo, atenção pessoal do ônibus, estou vendendo esses brincos. Dentro do ônibus. Quanto é que é? Eu dei o preço à mulher. Mas eu vi lá que era 10 reais. Eu digo, mas você não comprou. Agora a mercadoria é minha. Eu vendo por 100, por 1 milhão, é minha. Foi para comprar? Todos tiveram a mesma oportunidade. Tiveram? Quem foi? De quem a mercadoria é minha? Eu dou 1 milhão. Agora se tu vai comprar, vendi tudo. Já ganhei mais de 200%. Já fui com dinheiro para lá. Aí eu na volta eu vou comprar de novo. Sabe por quê, irmãos? Deus te deu ideias. Deus te deu ideias. Eu não estou falando para vocês largarem o emprego não, tá? Eu estou falando que eu fico pensando assim. Se eu trabalhar 8 horas para mim, 8 horas vendendo banana, para ganhar um salário mínimo, eu vou vender banana, irmão. Eu vou vender banana. Já pensou 8 horas por dia? Fala assim, 8 horas. Fala 8 horas.
Quantos querem prosperar? Amém? O pessoal do louvor lá, bispo, a gente está precisando de um monte de coisa. Depois, espera aí que eu já vou resolver. Fui lá no Brás, comprei umas joias, vendi para outras pessoas, não tinha nada a ver. Nem mexo com ninguém da igreja. Está aqui o dinheiro, vamos comprar. Irmãos, eu sou próspera, eu sou abençoada. Onde eu colocar minha mão vai prosperar. Onde eu colocar meus pés, o Senhor vai me dar por herança. Mas você tem que dizer planície. É a planície que eu vou andar. Terceiro passo, proclame as bênçãos do Senhor na sua vida. O que é proclamar? Independência ou morte? Não. Eu tenho a força? Não. Você vai falar assim, eu sou próspero. Gente, o bispo Fernando tem um negócio que eu não tenho coragem de fazer. Ele levanta de manhã e fica se olhando no espelho e fica falando com ele. Eu estou cada dia mais bonito, mais jovem. Aí eu falei assim, tu tá falando é sério? Eu falei, tô. E ele fala com ele sozinho assim. Por que você vai fazer isso? Ele, a Gabi, papai, você tá orando? Ele falou, não, tô falando comigo. Ele passa o dia todo falando com ele. Coisas boas. Você não passa numa prova, mas você é burra. Não passei nessa, mas na próxima você é a primeira. Proclame bênção sobre tua vida. Senhor, a minha casa vai ser construída. Senhor, o Senhor vai me prosperar. Senhor, a gente estava precisando de 7 mil reais lá na igreja. Estava passando numa rua e tinha uma porta aberta. Eu entrei lá. Oi, você está alugando a casa? Estou alugando, eu vou vender, não sei o quê. Fez amizade, tudo. A pessoa falou, olha, se eu vender, eu vou abençoar a igreja. Foi lá, vendeu, abençoou a igreja. Irmãos, a bênção está nas tuas mãos. Levanta a tua mão assim. É essas mãos que Deus vai prosperar. Qual é a mão que Deus vai prosperar? Essa aí. Tudo que você fizer vai prosperar. Você fala assim, eu tenho um azar. Não vai ficar lendo o zodíaco, não. Minha mãe falou assim, filha, gêmeos, diz que hoje é o seu dia de sorte. Eu digo, mamãe, misericórdia. Hoje, 2025 está dizendo que o signo não vai ter sorte. Hoje. A Bíblia fala quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como os que sonham. Já está tarde, né? Já vou terminar. Fala assim, a morte e a vida estão no poder da sua língua. Não abandone o projeto de Deus na tua vida. No versículo 9 fala assim, as mãos de Zorobabel lançaram o alicerce desse templo. As mãos dele vão terminar, vão começar e vão. Fala assim, eu vou começar e eu vou terminar o que eu começo. Eu sou assim, uma pessoa assim. Eu gosto muito de ler livro. Aí eu vejo que na metade do livro o livro é ruim, gente. Mas a minha consciência não deixa, eu tenho que terminar. Eu vou ler o livro todo. Eu comprei. Termine o que você começa. Quinto passo, não despreza as pequenas coisas. Os versículos 2, não despreza as pequenas coisas. Uma célula pode ser uma equipe. Uma célula pode ser um culto que vai virar aqui pela manhã. Um casamento pode ser uma geração poderosa na terra. Uma pequena empresa pode ser uma grande empresa. Um pequeno trabalho, Deus te ordena que você seja maior. Amém, querido?